Boa noite. Estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem apoio do Viva Mais Saudável. A entrevista de hoje é pelos espaços jurídicos com a advogada doutora Yolanda Freire. E o tema de hoje é riscos e vantagens do empregador contratar um PJ. Uma boa noite. O programa Bate-Papo Legal tem transmissão pelo canal TP Fest. Vocês podem enviar suas perguntas, que durante a entrevista a gente faz as perguntas para a doutora Yolanda. Boa noite, doutora. Boa noite, Rita. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo neste momento. Seja bem-vinda no programa Bate-Papo Legal. E eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecer. Sim, sim. Meu nome é Yolanda Freire, sou advogada trabalhista na área tributária aqui da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Atuo também no Brasil todo, tanto em causas trabalhistas como também na área tributária. E o tema de hoje é riscos e vantagens do empregador contratar um PJ. Então, eu vou perguntar para a doutora de que forma a justiça descobre e acaba descaracterizando o contrato PJ e quais são os sinais que a empresa está errada. Bom, primeiramente, quando acontece, da justiça vir a descaracterizar esse tipo de contrato, vai haver uma reclamação trabalhista de alguém que trabalhou, que prestou esse tipo de serviço para a empresa e não ficou ali, talvez, satisfeito com a forma com que andou aquele contrato. A justiça, geralmente, ela analisa os fatos reais, a realidade, o dia a dia que aconteceu ali na empresa, não somente um contrato por escrito. E aí se encontra indícios de subordinação, habitualidade, pessoalidade, remuneração fixa, o PJ pode virar um contrato CLT. E como que a gente identifica isso? Através de controle de horário, ordens diretas, exclusividade, exigência de bater metas, usos de sistemas internos da empresa, tudo isso aí pode ser configurado algo que possa vir a virar um CLT. E o que é importante a empresa fazer para ter certeza que o PJ é autônomo e não um funcionário? Bom, quando a empresa ela decide contratar ali um prestador de serviço para a empresa, ela precisa necessariamente dar autonomia para aquele prestador de serviço. E uma das coisas principais é não fazer controle de jornada. Essa pessoa também ela pode, assim, tem que ter a liberdade de poder ser substituída. Ela vai ter que entregar projeto e não fazer tarefas diárias onde ali o empregador fica exigindo dela ali o cumprimento de alguma tarefa todo santo dia, e também manter uma relação comercial. Porque quando a gente fala de relação PJ, a gente fala de contratação CNPJ por CNPJ. Então, nós estamos tratando de empresas, não de um funcionário ou de um contratado ali na empresa que ele tem que estar dando ali satisfações todos os dias. E quais os prejuízos que a empresa pode ter, além das multas e do acerto da demissão, caso o PJ entre na justiça e venha ganhar a causa? Bom, primeiramente haverá o reconhecimento do vínculo e, com isso, a condenação ao pagamento de todas as verbas trabalhistas que seriam devidas caso ele fosse um CLT contratado. Então, férias, 13º, fundo de garantia, a multa rescisória, o aviso prévio, além dos recolhimentos previdenciários e ainda o risco de pagamento de multas e até indenizações por dano moral, a depender da situação. Além ainda de de ter o risco de ter ali, por exemplo, uma ação coletiva, caso tenha outros funcionários nessa mesma situação, e autuação fiscal, porque pode ser considerado uma fraude trabalhista. E, doutora, qual a economia real que a empresa tem ao contratar um PJ?
Bom, geralmente a economia ela gera em torno ali de 25 a 35% para aquela empresa, porque não há ali a cobrança dos encargos trabalhistas que possui quando você contrata ali um funcionário com regime de CLT. Por exemplo, não há o pagamento do FGTS, não há obrigatoriedade de pagamento de 13º ao final do ano, não há os recolhimentos previdenciários. Então, de uma certa maneira, gera uma economia para a empresa, porém, só é vantagem se essa relação for realmente autônoma, for uma relação PJ. Porque se for apenas para poder não pagar esses impostos e aí tratar aquele PJ como se ele fosse funcionário, aí é aquele famoso ditado do barato que sai caro, porque provavelmente haverá uma condenação trabalhista. Eu ia justamente perguntar quais são as vantagens práticas, né, de contratar o PJ. Bom, as vantagens estão principalmente nessa questão da redução do custo. Existe também a questão de uma flexibilidade da empresa poder contratar alguém para executar projeto ali específico, alguém que tenha uma expertise específica em determinado assunto e sem a rigidez das exigências da CLT. Porque para ser contratado CLT, existe uma série de normas que a empresa precisa seguir. E, às vezes, isso gera custos altos para a empresa. Então, assim, eu costumo dizer que é mesmo uma questão da economia e também a falta de exigências muito, assim, pontuais relacionadas à questão documental mesmo para ali, para dentro da empresa. E, doutora, quais os tipos das regras que são essenciais e necessário ter no contrato do PJ para proteger a empresa e referente também ao trabalho intelectual que ele acaba criando para a empresa, quem é o dono, o PJ ou a empresa? Boa pergunta. Bom, quando você faz um contrato ali, que você resolve contratar aquele PJ, primeiramente tem que ter ali uma regra clara, a gente fala escopo claro do serviço que será prestado. Então, eu vou contratar um serviço jurídico de marketing. O que esse marketing vai ter que fazer para mim? O que esse profissional vai ter que fazer? Ele vai ter que elaborar a questão por exemplo, de desenhos ou ali de publicações ali daquela empresa. Então, tem que ter claro qual é o serviço que aquele PJ vai fazer. Outra questão é a remuneração daquele projeto que será executado, ter clareza de qual vai ser esse valor. A possibilidade de substituir aquele profissional, ou seja, não é exclusivo, não exigir exclusividade daquele profissional, não ter subordinação, é ausência de subordinação. O que é isso? Não é que a pessoa que está contratando, a empresa que está contratando, não possa exigir daquela outra empresa a prestação de serviço daquilo que ele deseja, mas não pode haver aquela cobrança excessiva em cima daquilo como se ele fosse um funcionário que tivesse que responder ao momento e à necessidade da empresa naquele momento. E em relação à questão dos projetos, da propriedade intelectual, tudo isso precisa estar muito bem esclarecido dentro do contrato. Vamos supor que você vai contratar ali um profissional de TI, onde ele vai ter que ali criar um projeto, por exemplo, de um programa específico para aquela empresa. Aquele profissional, ele vai criar um programa para aquela empresa, só que ele precisa estar descrito no contrato, por exemplo, que a propriedade intelectual da criação e manutenção e segmento daquele projeto pertence à empresa. Então, tudo isso precisa estar muito claro no contrato. Porque, assim, às vezes pode ser que crie ali um programa em específico, aí foi eu que criei, por exemplo, um exemplo se eu fosse um profissional do TI, e aí depois eu quero pegar aquele programa e talvez registrá-lo no meu nome, ou então mesmo fazer qualquer outro tipo de questão relacionada à exclusividade do meu uso, porém quem pagou todo o custo foi a empresa. Então, a empresa ela pode exigir, sim, que esse registro seja dela, porém, tudo isso precisa estar muito bem especificado no contrato que vai ser feito ali com aquele PJ. Então, é importantíssimo, se tratando do trabalho intelectual, estar nesse contrato. Tem que estar tudo no escopo do contrato. Se um profissional ele foi contratado, por exemplo, para gerar algum tipo de projeto que ele vai ser exclusivo daquela empresa, então necessita estar nesse contrato, esse grau de exclusividade,
inclusive a possibilidade daquela empresa registrar aquela criação em nome dela como exclusividade dela. Porque, assim, quando você entra na parte de propriedade intelectual, de você vai fazer ali, talvez, o registro de uma marca ou de alguma criação que você faz, então tem que ter algumas exigências e tem que ter clareza de como que surgiu aquele projeto. Então, no contrato, quem vai criar, ele já tem que ter ciência que o investimento, por exemplo, está vindo da empresa, a ideia é da empresa, ele só vai ali, talvez, executar e fazer a criação daquele projeto. Doutora, tirando a área trabalhista, a contratação do PJ, ela pode causar problemas com a Receita Federal ou com outros órgãos? Pode. Porque o que acontece? Quando existe um indício ali de uma fraude trabalhista, é considerado como se aquela empresa ela estivesse simulando um contrato para poder burlar as obrigações que ela tem ali com o fisco. Igual, por exemplo, ela está simulando ali que contratou um PJ, mas, na verdade, quando ele contratava o CLT, ele teria que recolher INSS, que tem a parte patronal e tem a parte do empregado. Ele deixa de recolher alguns outros impostos, por exemplo, como o imposto de renda. Então, tudo isso aí, se for considerado uma autuação, ele pode ser autuado por simulação. Tem problemas também com o próprio INSS pela questão da ausência de recolhimentos do INSS e ainda o risco da caracterização de pejotização fraudulenta. E aí pode até responder por outros processos que a Receita ali talvez venha instaurar um procedimento investigatório por fraude mesmo, daquela empresa está tentando. E acaba se tornando até mais grave, né, doutora? Sim, sim, com certeza, com certeza. E quais são os principais erros que as empresas acabam cometendo quando contratam o PJ? Bom, o primeiro deles é tratar a PJ como se ele fosse funcionário, exigindo carga horária, que ele chegue lá na empresa 8 horas da manhã, saia às 6, pagando benefícios para eles, benefícios que talvez seriam devidos para a CLT, mas aí ele acha que a pessoa está trabalhando na empresa pode pagar para o PJ também, exigir exclusividade. Controle de horário, como eu falei, não formalizar contrato, que mais acontece muito na prática. Às vezes há uma combinação verbal, não coloca isso no contrato, e aí naquele dia a dia vai acontecendo ali uma relação que ela é considerada, né, CLT, e aí acaba virando um vínculo. E também a questão da remuneração fixa, mensal. Quando você vai contratar um PJ, é muito importante você estipular ali que, por exemplo, se você vai prestar um serviço ali de 6 meses, vamos supor que você vai cobrar ali 20 mil reais. Você pode até cobrar os 20, a pessoa, o PJ vai cobrar os 20 mil, pode até dividir esse valor e pagar ele mensalmente, mas não colocar no contrato que vai ser um valor fixo mensal a ser pago, sem estipular um valor total daquele contrato, entendeu? É um dos erros que mais acontece na prática, porque às vezes as empresas contratam mesmo com a finalidade de simular a questão do contrato e aí acaba errando, e aí quando chega na justiça, vem a multa e vem as condenações bem altas em relação a isso. Doutora, referente também aos horários, cumprimento de horário, tem que estar no contrato também? Bom, o que acontece? Muitas empresas, às vezes, necessitam ali de um prestador de serviços, que às vezes ele necessita de estar ali dentro da empresa, porque às vezes é um serviço específico que precisa ser cumprido. Então, na prática, o que a gente faz? É combinado que aquele valor que às vezes está sendo fechado ali naquele contrato vai ser específico a uma contratação de X horas mensais. Vamos colocar que é 180 horas mensais. Só que aquele prestador de serviço, ele tem que ter a liberalidade de fazer aquele serviço dentro da hora que ele, né, talvez ele possa fazer. Mas muitas vezes acontece da empresa ter um serviço específico e funcionar num determinado horário, e aí através mesmo de uma combinação, colocando por escrito e tudo muito bem claro, aí aquele PJ ele pode sim estar ali naquela sede, cumprindo aquele determinado horário, que na verdade não é ali uma exigência de CLT, mas por determinada função que ele vai exercer e a necessidade de estar na empresa. Não o que muitas vezes acontece na prática. Igual, por exemplo, às vezes tem empresas que vai ali e fala assim, ó, fulano abre um MEI.
Aí você vai lá e abre um MEI, qualquer MEI ali por exemplo, de uma prestação de serviço ali qualquer, e aí você exige que aquele prestador esteja lá, não, eu prefiro que eu quero que você chegue 8, sai meio-dia, volta às 2 e volta às 6, e cumpra até às 6. Aí, infelizmente, caso entre na justiça, tem grandes chances de ter um reconhecimento de um vínculo aí. E, doutora, na prática e com a sua experiência, qual tipo de função do PJ é recomendado e acaba se tornando mais seguro para a empresa? Bom, quando a empresa resolve contratar um PJ, ela precisa analisar assim, com bastante cuidado o que é que ela precisa, qual profissional que ela está precisando e qual tipo de serviço. Vamos supor que ela precisa ali, de uma consultoria específica, uma consultoria de RH. Aí, ao invés de contratar um profissional de RH para ele ficar ali cumprindo horário na empresa, ele pode contratar uma empresa, um PJ, para que ele possa prestar esse serviço específico na área de RH. Outro caso é TI, né, que às vezes não há necessidade de ficar ali, às vezes consegue fazer até mesmo à distância, né, ali o controle em relação a equipamentos. Design, marketing, contabilidade, projetos específicos. Igual, por exemplo, na minha área, por exemplo, em específico, eu, por exemplo, tenho um contrato PJ com várias empresas aqui em Montes Claros, onde eu presto um determinado serviço para a empresa, que é de assessoria jurídica, onde eu fico ali, não por conta da empresa, mas dentro da demanda que ele necessita, só que eu tenho um contrato PJ, porque eu tenho um CNPJ meu como advogada, e aí eu presto aquele determinado serviço para a empresa. Então, assim, são serviços nesse sentido, que não há necessidade do profissional ali dentro da empresa. O que acontece muitas vezes é que, às vezes, eles querem, por economia, que é o que eu já falei, contratar ali, por exemplo, uma secretária que tem que cumprir horário ali, que às vezes necessita de uma recepcionista, ou mesmo atender um telefone ou algo assim, e aí querem contratar como PJ, e aí não enquadra, não tem jeito. Aí é um risco muito alto de haver ali um reconhecimento de vínculo. E, doutora, qual a importância de sempre estar procurando a orientação jurídica, seja a empresa para fechar um contrato com o PJ, ou seja mesmo um PJ para poder fechar um contrato com a empresa? Bom, a orientação jurídica ela vai esclarecer ali para ambas as partes quais os riscos e também quais as vantagens que cada um vai ter relacionado àquele tipo de prestação de serviço. Para a empresa, o que a gente diz é a questão da economia relacionada à questão de encargos, né, trabalhistas e fiscais, e para o empregado, a gente leva em consideração a questão da autonomia, porque eu, como PJ, eu posso estar prestando serviço para várias empresas. Então, eu posso ali, talvez, ocupar o meu tempo, o meu dia, prestando serviços específicos para várias empresas e recebendo o valor total daquele contrato, sem descontos de imposto de renda, INSS, essas questões. Porém, eu tenho que ter a consciência de que, a partir do momento que aquele PJ está sendo contratado pela empresa, dentro de um mês, ou se a empresa não necessitar mais dos serviços dele, a empresa irá dispensá-lo, sem nenhum tipo de indenização, sem nenhum tipo de pagamento, porque assim não é devido como se fosse contratado CLT. Então, a orientação jurídica vai nesse sentido. E fora também na questão da elaboração do contrato, que é importantíssimo, porque muitas empresas, às vezes, elaboram aquele contrato ali de internet, que a gente, às vezes, tem aqueles modelos prontos, e aí acha que já está tudo ok. Porque eu coloquei aqui que o empregado declara que não há relação trabalhista e ele está aceitando o contrato. Só que, na realidade, ele age de outra forma. Então, assim, a orientação jurídica, tanto para as empresas quanto para os empregados, é importante no sentido deles saberem seus direitos e seus deveres também e os riscos daquela contratação, caso aconteça de ingressar com algum tipo de ação na justiça. Mesmo porque também o prestador de serviço, quando ele é contratado, e ele tem as obrigações para a empresa. Então, se eu sou contratada por serviço pessoa jurídica, de prestação de serviços jurídicos, de assessoria, eu tenho o dever de cumprir com aquele contrato, sob pena de talvez aquela empresa também me processar
caso eu não faça aquele trabalho da forma que eles estão esperando. E o contrato ele pode ser rescindido por ambas as partes? Pode. Quando tem o contrato escrito, o que acontece? Você vai ter uma cláusula lá, por exemplo, o contrato terá validade de 6 meses, podendo ser rescindido por ambas as partes. Porém, a gente sempre coloca aqui, haverá um aviso prévio de pelo menos 30 dias para que aquele profissional também possa se preparar. O que acontece muito, que infelizmente as empresas erram, é que eles contratam um profissional, aí às vezes nem avisam que vai dispensar aquele profissional, aí eles decidem assim, ó, nesse final de mês a gente vai encerrar o contrato com fulano e vamos dispensá-lo. E aí quando chega lá, fala com o profissional, ó, amanhã você já não precisa mais prestar serviços para mim. Aí muitas vezes ou aquele contrato não tem uma previsão clara de talvez um pagamento ali daquele mês que aquela pessoa está saindo, ou então muitas vezes não há uma clareza também naquela relação de prestação de serviços ali que foi feita e acaba gerando as questões ali de entrar com a ação trabalhista. Porque assim, geralmente um contrato tem esses avisos prévios, né, de pelo menos 30 dias, tanto da empresa quanto daquele prestador de serviço também. E a gente vai para a pergunta e resposta dos internautas. Eu vou começar aqui pelo suporte do Bate-Papo Legal, que está enviando a pergunta do grupo do Espaços Jurídicos, da Lilian de São Paulo. Ela mandou lá, tem uma empresa de limpeza, como funcionaria? Qual a melhor maneira de fazer uma pesquisa das novas candidatas sobre algum risco em seu currículo enviado e se é confiável ou não para novas contratações? Obrigada. Bom, pelo que eu entendi, ela tem uma empresa de serviços de limpeza, onde ela contrata ali, talvez, diaristas para prestar serviços em casas. Eu acredito que seja isso. Bom, nesse caso, a empresa ela é como se ela funcionasse ali como uma terceirizada. Então, a partir do momento que ela contrata aquela empregada, se for um caso que ela quiser fazer um contrato ali CLT, ela vai verificar todas as questões, ela vai pedir ali o currículo, vai analisar ali questões ali de antecedentes, talvez pode pedir antecedentes criminais, essas questões, e até mesmo questão de indicação, que é uma coisa que muitas empresas fazem. E aí, por questão de segurança, ela pode contratar a CLT, vai ter a empregada ali, contratar registro, carteira, e a depender do tipo de função que ela for exercer, ela também pode, talvez, contratar um PJ. E aí vai ser pago ali pela prestação de serviço que ela fizer. Lembrando que tudo que for fazer precisa ser registrado e deixar bem claro em relação à questão dos riscos que ali vai estar, correndo dentro da empresa. E a gente vai para a pergunta do Carlos, enviado pelas redes sociais. O Carlos é do Paraná. Ele mandou boa noite. Doutora, a empresa contratante pode proibir o PJ de prestar serviço para outros clientes? Aí é que entra a questão da exclusividade. O que é que a gente geralmente coloca dentro de uma cláusula de contrato? A partir do momento que o PJ ele proíbe, a empresa proíbe aquele PJ de prestar serviço para outras empresas, ele já está gerando ali uma questão da exclusividade. Então, ele já está tendo uma exigência relacionada àquele prestador de serviço. Então, isso aí já tem um risco de talvez isso aí ter um reconhecimento de uma prestação de serviço virar CLT. O que pode ter naquele contrato que a gente sempre coloca? É a questão ali me fugiu a palavra aqui, quando você não pode passar as informações daquela empresa para outra concorrente. É uma questão de concorrência, entendeu? Mas a partir do momento que você coloca uma cláusula de exclusividade, você já dá abertura que aquele profissional ele não poderia ser substituído dentro ali da empresa. E aí já gera um risco ali, talvez, de um reconhecimento de vínculo CLT. Seria, então, uma cláusula de sigilo que deveria constar a cláusula de sigilo. Pode colocar a cláusula de sigilo, porque às vezes, assim, tem serviços que a empresa ali presta, tem algumas questões que eles não podem ser repassados. Mas a questão da exclusividade, porque, assim, um dos principais pontos do PJ é a autonomia. Eu tenho autonomia de contratar, porque eu não tenho obrigação de cumprir horário.
eu não tenho obrigação de estar naquela empresa todos os dias. Então, uma das principais vantagens que a gente fala para aquele PJ, para quem resolve ser PJ, é exatamente a autonomia, o poder assim, o poder que ele tem de trabalhar, de prestar serviço para uma empresa X e para uma empresa Y. Né? Eu sou uma prestadora de serviço de pessoa jurídica, então eu presto serviço para as 3 empresas. Então, esta é a vantagem. Porque se não houver essa autonomia, então eu vou ser funcionário, eu quero ter meus direitos de CLT. Entendeu? Eu vou cumprir horário, eu sou exclusiva da empresa, então eu vou me pagar pela minha exclusividade. Então, assim, esse risco, exclusividade, não é algo que deve ser colocado no contrato, não. E a gente tem a pergunta do José, ele é de Joinville, em Santa Catarina. Ele manda boa noite. Referente aos valores, ele deve ser incluído no custo total férias, 13º, no final do serviço, ou não? Isso infringe as regras? PJ não existe 13º, PJ não existe férias. A primeira coisa que já tem que deixar bem claro que PJ é uma prestação de serviço CNPJ com CNPJ. A partir do momento que você inclui ali, que vai pagar para ele 13º, vai pagar férias, você já está reconhecendo um vínculo ali automático. PJ não é CLT. Os direitos de CLT são diferentes de direito de PJ. PJ é um prestador de serviço. O máximo que você pode colocar ali no contrato é a questão do pagamento de a gente não fala de um salário, de um valor mensal a mais na saída. É a única coisa que você pode colocar. Como se fosse uma multa, como se fosse uma indenização, uma compensação. Mas férias, 13º, a partir do momento que você faz isso aí, é um reconhecimento de vínculo. E a gente tem a pergunta da Juliana, de Goiás, está com a gente pelo site. A Juliana manda boa noite, doutora. A empresa pode descontar na nota fiscal algum tipo de imposto? E se sim, qual deles? Geralmente, quando você abre uma empresa que é CNPJ, existem alguns impostos que às vezes são pagos, igual, por exemplo, ISS, que faz o recolhimento, a depender do tipo de prestador de serviço, tem ICMS, que você vai pagar na nota. Então, assim, tudo vai depender do tipo de prestação, do tipo de empresa que está sendo aberta ali naquele momento. Então, assim, tem um imposto que será retido porque precisa ser pago. Mas, geralmente, na maioria das vezes, o que funciona? Eu abro um MEI, então eu já faço o meu pagamento daquela guia do DAS todo mês, onde eu já estou pagando o meu imposto para o governo. Então, a empresa ela não pode fazer nenhum tipo de retenção, porque eu sou MEI, eu já pago o meu imposto. Então, é o valor da prestação de serviço integral. E aí, eu, como prestadora de serviço, vou emitir a nota fiscal para aquela empresa, porque geralmente é assim, é o que é o principal que a gente diz. Quando você é CNPJ, tem que ter a exigência da nota fiscal. O prestador de serviço tem a obrigação de emitir uma nota fiscal. E aí, naquela nota fiscal, ele já vai estar pagando o imposto dele, que é devido. Porque, uma coisa que a gente sempre coloca nos contratos, que é a obrigatoriedade de recolhimento dos impostos incidentes sobre a prestação de serviço, é do prestador de serviço, não é da empresa. Porque um dos requisitos é mesmo tirar esse tipo de encargo da empresa. E a gente tem a pergunta do Pedro, ele de Campina Grande, na Paraíba. Ele está mandando boa noite, doutora. Como o PJ faz diversos serviços prestados, mesmo os valores irrisórios, é necessário constar na nota fiscal ou posso dar um recibo e a declaração do serviço? Bom, aí vai do que a empresa vai exigir. Isso aí vai do que está no contrato seu de prestação de serviço. Geralmente, quando você presta um serviço, ainda que seja de valores irrisórios, se a empresa exigir que você emita nota fiscal, terá que emitir nota fiscal. Agora, se a empresa aceitar que você entregue um recibo referente, por exemplo, junte toda aquela prestação de serviço e faz um recibo só, aí vai do que está no contrato e da liberalidade que aquela empresa tem relacionada a isso. Muitos prestadores de serviço Doutora, eu vou pedir para a doutora repetir que a gente ficou mudo aqui. Seu áudio falhou para mim. Tá.
Ele me perguntou sobre a questão da obrigatoriedade da emissão da nota fiscal, mesmo que seja um serviço irrisório. O que eu disse vai depender do que está no contrato entre ele e a empresa, da exigência da empresa. Se a empresa exigir que ele emita nota fiscal por cada serviço que ele faça, ele terá que emitir a nota fiscal por cada serviço que ele faz. Agora, se a empresa permitir que ele coloque lá no corpo da nota, nota fiscal número tal, referente a serviço prestado tal dia, tal dia, tal dia, valores tal, 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 valor total X. Então, assim, vai do que a empresa, do que há da combinação da empresa e do que está previsto ali no contrato. Tem empresas que exigem nota fiscal, tem outras empresas que não. Eu, como assessora jurídica de empresa, eu oriento para as empresas exigirem a nota fiscal do prestador de serviço. Então, assim, vai de cada empresa e de como que funciona o dia a dia ali. E a gente tem a pergunta da Patrícia de São Paulo. A Patrícia pergunta: doutora, em relação à criação de projetos, eu trabalho como figurinista e eu gostaria de saber se a criação para uma empresa ou uma companhia, a criação é minha ou desta empresa? Aí é aquilo que eu falei, vai depender do que está ali no contrato. Porque muitas vezes as empresas criam ali, né? Igual você, ela é figurinista, então ela vai criar algumas questões ali que podem ser direito autoral dela, porque aí tem um direito que é autoral da criação, e tem a questão da empresa, porque a empresa está pagando para ela criar aquilo, entende? Então, assim, vai depender do que está no contrato. E muitas vezes, quando a gente vai lá para a parte de registro de marcas, de autoria, de invenções, aí há uma discussão sobre isso, porque muitas vezes pode ser definido como é que a gente fala, a patente ali, aquele direito sobre aquela marca para ambas as partes, tanto da empresa que investiu, né, e tanto daquele que criou. Então, vai depender do que está no contrato, de como que funciona esse dia a dia lá dentro dessa empresa. E a gente tem a última pergunta pelas redes sociais da Patrícia, de Minas Gerais, Patrícia Alves. Ela manda: boa noite, doutora. Quando a empresa pede exclusividade da prestação de serviço, o que deve ser feito no contrato? Caso eu venha a aceitar, eu posso cobrar alguma taxa ou um valor sobre essa exclusividade? Bom, eu costumo dizer que é você que valoriza a sua hora, é você que sabe qual é o seu valor. Quando a empresa pede exclusividade, a partir do momento que ela está pedindo exclusividade, ela já está ali quebrando um dos requisitos mesmo relacionado à prestação de pessoa jurídica. Ela não está querendo ali uma pessoa jurídica, ela está querendo ali um funcionário, um empregado que esteja à disposição da empresa ao momento que ela precisar. Então, aí vai do valor que você vai combinar com aquela empresa, entendeu? Então, assim, exclusividade, eu costumo dizer que ali é uma tentativa mesmo de burlar, porque às vezes quer um funcionário que seja exclusivo para a empresa, e aí você vai fazer um contrato ali e vai ter que prestar o serviço de aquilo que você assinou. Depois que você sair, ou mesmo no decorrer do contrato, se você entender que aquilo ali talvez não é justo e que não está certo, aí é procurar mesmo seus direitos relacionados a essa questão. Mas, assim, exclusividade não é um requisito de PJ. Doutora, a gente está chegando ao final da entrevista e eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem quiser acompanhar nas redes sociais, tirar dúvidas, como pode estar fazendo. O meu contato, o telefone e o WhatsApp é o DDD 38, telefone 991 47 8641. A minha rede social do Instagram é Yolanda Freire _ADV. Pode me chamar lá, que eu estou lá e eu estou à disposição de todos vocês. Tem outras redes sociais também, Facebook, TikTok, mas assim, é tudo Yolanda Freire ADV. Se colocar lá, vai achar e vai ter minha fotinha lá. E, doutora, você gostaria de acrescentar algo sobre o tema da entrevista que, porventura, deixamos de falar? Bom, o que eu quero acrescentar é que as empresas, quando forem contratar um PJ, elas precisam realmente analisar a necessidade delas, analisar se realmente
aquele profissional ali, ele se enquadra numa questão mesmo de PJ e ter cuidado mesmo naquele dia a dia. Cuidar ali talvez do preventivo, buscar uma orientação jurídica ali para entender aquele contrato, fazer uma elaboração completa, pegar uma orientação também de como lidar com aquele PJ, porque hoje até a forma de falar, da forma que você lida com aquele PJ, pode vir a dar algum problema lá na frente. E se vê que realmente aquela função não serve, faça seus cálculos, vê ali seu caixa, vê o que é melhor e talvez pense se talvez não é melhor contratar ali um CLT. Pode contratar ali, talvez, meio período, contrata um estagiário, porque muitas vezes a empresa pensa no custo, mas ela não pensa depois nas consequências que aquela economia barata que está fazendo ali de não pagar ali um imposto, o 13º, pode gerar no final de um caixa. Porque, por exemplo, uma microempresa que às vezes tem ali um faturamento mensal, vamos colocar aí de 100 mil reais por mês. Aí ela vem com uma ação trabalhista, onde ela tem uma condenação ali de 50, 60 mil reais, que é o que mais às vezes acontece aí na prática, isso aí pode acabar até falindo aquela empresa. Porque assim, chega de uma vez, tem que pagar, e aí depois é aquele famoso que eu disse mais cedo, o barato que sai caro. Verdade, doutora. E devido ao recesso de final de ano, essa é a última entrevista com a doutora Yolanda Freire. Eu gostaria de agradecer em nome dos espaços jurídicos a sua disponibilidade, sempre está com a gente aqui no programa, tirando as dúvidas dos internautas. Então, em nome dos espaços jurídicos, eu agradeço o seu apoio nos espaços jurídicos e esperamos contar com a sua presença em 2026. Com certeza, eu também agradeço pela confiança. É muito prazeroso estar aqui, poder responder as perguntas. Vejo que às vezes tem muitas participações, eu acho isso muito importante. E ano que vem, se Deus quiser, eu estarei aí junto com vocês aí nos espaços jurídicos e agradeço mais uma vez pela confiança, pelo convite e estou à disposição de todos vocês. E eu gostaria de desejar boas festas para a doutora e um ótimo 2026. Para vocês também, tudo de bom, muita prosperidade, muitas bênçãos, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos vocês, inclusive para vocês daí de casa. E peço a Deus apenas que a gente possa ter um ano maravilhoso, 2026, com muita paz, muita prosperidade para todo mundo, muitas bênçãos, saúde e tudo de bom que a gente puder desejar para a gente e desejar para o próximo também. Obrigada pela sua presença, doutora. O programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui. Até o nosso próximo programa. Uma boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.